Hello. Pensei em gravar um vlog lendo os livros que eu comprei na Bienal. Não todos, obviamente, né? Mas tentar aí ler a maioria. E eu já terminei um dos livros que eu comprei, que foi esse aqui que chama Todos, que é de um autor nacional. Ele que ofereceu o livro lá na Bienal, vai conversar com a gente e tudo mais. Ele é bem curtinho, foi bem facinho de ler, assim. Eu dei 4 estrelas para ele. O livro conta a história de um dos presos do massacre de Carandiru. Então, no momento em que ele iria ser morto, ele viaja no tempo para 40 anos antes. Não, 40 anos depois do massacre. Então, ele tá numa São Paulo meio futurista. Deu para relacionar bastante em como estamos hoje, porque as pessoas andam de máscara por conta da poluição, né? Mas é uma São Paulo mais tecnológica e tudo mais. E aí ele fica meio desesperado, porque ele está 40 anos depois do massacre e ele pensa no filho dele. Então ele tenta procurar o filho dele e nessa procura ele descobre que o filho dele morreu. Um policial matou o filho dele e ele quer vingança, quer matar os policiais. Foi uma história assim muito fluida, bem reflexiva quanto, acho que a violência no geral. E a única coisa que me incomodou é que o personagem, ele fala com gírias, só que só às vezes. Tem hora que ele para e fala assim sem gíria nenhuma. E aí do nada ele tá esculhambando nas gírias, sabe? Então parece que é outra pessoa falando. Mas de resto, eu curti muito. Eu até conversei com o autor e tudo mais, foi bem legalzinho. E aí, então, um livro já lido. O outro livro que eu quero ler, quero começar a ler, é esse aqui que eu tava muito ansiosa, Cafés e Lendas. Essa capa lindíssima. Eu descobri hoje que já tem um outro volume, eu não sei se eles são relacionados ou não, mas eu tava assistindo um vlog de uma gringa e ela passa na livraria pra comprar esse livro. E aí ela mostra um outro livro que parece ser da mesma coleção. Não sei muito sobre o livro, a única coisa que eu sei é o que tá escrito aqui atrás, que fala assim: após mais uma aventura perigosa, a Orc vive e decide que é hora de mudar de vida. Ela tem um artefato mágico, uma espada aposentada e um sonho: abrir uma cafeteria. Mas nenhuma criatura da cidade sabe o que é café. É nesse estilinho que tá bem famoso agora, né? Que é uma cozy fantasy. E tô bem ansiosa pra ler, porque parece que não vai ser um livro muito denso, né? E aí, por isso que eu quis começar com esse. Eu, inclusive, reorganizei a estante e consegui colocar todos os livrinhos novos, ó. Esses aqui são alguns, que são os da Aleph e tudo mais, e os outros estão mais pra baixo, não vai dar pra ver. Mas tô ansiosa pra ler a maioria dos livros. A maioria não, né? Todos os livros que eu comprei, estou ansiosa pra ler. E é isso, assim, vamos ver pra onde esse vlog vai, porque nem eu sei. Terminei. Cafés e Lendas. Eu comecei ele no sábado e hoje é quarta-feira e eu terminei. E assim, gente, 5 estrelas. Maravilhoso. Lindo, perfeito. Não tenho o que dizer. A gente acompanha a Viv, que é essa orc aqui, e a Tandri, que surge um pouquinho depois, que ela é uma sucubus. E assim, não sei o que dizer desse livro. A Vivi, ela é uma orc, trabalhava fazendo, tipo, aquelas bem, bem as coisas de anime, assim, de guilda, sabe? Me parece. Então, ela ia fazer as missões de matar um monte de gente, sanguinária, e ela tá cansada dessa vida. Então, ela resolve abrir uma cafeteria. Só que, no lugar que ela abre a cafeteria, as pessoas não sabem o que é café. Então, tipo, é algo totalmente novo e tudo mais. E aí ela coloca né, um papelzinho, um aviso falando que ela precisava de uma assistente, e aí que entra a nossa amiga Tandri, que ela ajuda a Viv. E é isso, assim, a gente tem umas reviravoltas ali no meio do livro, não é só café, 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 tem uma mini ação ali no meio, porque coisas acontecem na cafeteria dela e tudo mais, mas é uma cozy fantasy muito gostosinha de ler. Assim, tem acho que 300 e pouquinhas páginas, quase 400. Não, nem chega. Acho que não chega nem a 350. Então, assim, muito rápido, muito gostoso, muito fluido. E eu amei.
E aí, então, por enquanto, foram 2 livros da Bienal lidos. Faltam um monte. Mas eu acho que eu vou fazer esse vídeo até o final do mês, assim, pra ver o quanto eu consigo ler dos livrinhos da Bienal. Hoje é dia 18, então ainda tenho aí um tempinho, tenho aí alguns dias de leitura. Cara, então, eu peguei Alerta Vermelho pra ser minha próxima leitura. O marcador tá caindo. Este livro eu vi alguns booktubers falando, não vi nem falando, eu só vi o pessoal com a capa do livro. E aí eu falei, vou comprar. Comprei. Não sabia nem do que se tratava. E aí ontem de noite, eu li umas 10 páginas, eu acho que foi por aí, mas não chegou nem a 20 páginas. E eu falei, parece interessante, mas não me pegou. Aí no dia seguinte, ou seja, hoje, terminei o livro. Pois é, perfeito. É o que eu gosto. Porque são robôs e investigação. Que justamente a série dos robôs que tá aqui em cima, essa aqui, ó. É uma das minhas favoritas, que tem robô e mistério, investigação e tudo mais. E aqui também tem. Então, assim, 5 estrelas, amei. Levei o quê? Basicamente um dia pra ler, porque eu li 20 páginas ontem e o resto tudo hoje. É um robô que ele hackeia o próprio sistema, então ele continua seguindo as ordens dos humanos, mas ele não precisa seguir, sabe? Ele segue o que ele quer, mas ele não precisa. E aí acontecem os mistérios, blá. Não vou contar muito, porque também o livro também é curtinho. Nossa, falei muito também agora, né? Enfim, o livro é curtinho, então não quero dar muitos spoilers. Mas eu sei que vai ter outros volumes, né? E aí eu espero que a Aleph traga os outros volumes, porque comprarei e lerei quaisquer outros volumes que venham por aí. E agora eu não sei o que eu vou ler. Nem esperava terminar isso aqui tão rápido. Não sei o que eu vou ler. Tô pensando em pegar um outro da Aleph, mas também da dúvida. Um que não dá pra ver, mas minha mesa tá uma baguncinha. Comecei a fazer meu reading journal. E aí, olha só a minha capa de setembro, nem lembro mais qual que é. Eu fiz com. Deixa eu tentar colocar aqui pra ver se foca. Foca. Enfim, eu fiz baseado nos livros que eu li em setembro. Peguei 2, né, na verdade, que daí tem Cafés e Lendas, que tem o coisinho aqui, tem a orc aqui, e o cardápio, e de Assistente do Vilão, que na verdade é Aprendiz do Vilão, e tem o cartazinho de Procurado e o Reinaldo. Eu ainda não decidi qual seria a minha próxima leitura, então eu escolhi 2 livros, que foi O Homem Duplo e A Redoma de Vidro. Só que eu não escolhi nada entre os dois ainda. Eu coloquei no Instagram e A Redoma de Vidro está ganhando. E aí eu pensei em ler sei lá, o primeiro parágrafo de cada um, pra ver o que eu decido. Ó, esse aqui, vou começar com A Redoma de Vidro. Era um verão estranho, sufocante, o verão em que eletrocutaram os Rosenberg, e eu não sabia o que estava fazendo em Nova York. Tenho um problema com execuções. A ideia de ser eletrocutada me deixa doente. Os jornais falavam no assunto sem parar. Manchetes, feito olhos arregalados me espiando em cada esquina. Na entrada de cada estação de metrô, com seu bafo bolorento de amendoim. Eu não tinha nada a ver com aquilo, mas não conseguia parar de pensar em como seria acabar queimada viva até os nervos. Interessante. Cativante. Agora vamos ver de aqui, o homem duplo. Deixa eu abrir. Certa vez, um cara passou o dia todo chacoalhando piolhos nos próprios cabelos. O médico havia dito que ele não tinha piolho algum nos cabelos. Depois de passar 8 horas tomando banho, todos debaixo da água quente e sofrendo a dor causada pelos tais piolhos, ele saiu e se secou. Mas ainda havia piolhos nos seus cabelos. Na verdade, tinha piolhos por todo o corpo. Um mês depois, os piolhos tinham chegado até seus pulmões. Meu Deus, fiquei mais na dúvida ainda. Não sei qual escolher. Que ódio, cara. Eu acho que eu vou ter que seguir a do Instagram, então, né? Já que eu coloquei lá, né? Vamos seguir o que as pessoas falam. Então, provavelmente, eu vou começar com a redoma de vidro. E eu acho essa edição belíssima. No vídeo em que eu mostro as minhas comprinhas da Bienal, eu falo, né? Mas vou falar aqui também. Que lá da editora tinham 2 versões desse livro. Tinha essa, que tava R$ 30, e tinha uma outra em capa dura, que tava muito bonita também, mas era 50. E aí eu até ia levar de 50, só que aí eu olhei as 2 edições e tudo mais, e eu falei assim, não tem como, essa aqui é linda demais. E aí acabei trazendo essa aqui mesmo.
Então acho que esse vai ser aí minha próxima leitura. Mas primeiro eu vou continuar fazendo aqui o meu reading journal, que tá muito fofo, gente, eu tô apaixonada. Tava gravando um vídeo de Halloween, mas aí tudo bem. Estou aqui de Halloween, só pra fazer atualizações da querida aqui. Eu tô gostando muito do livro, a história tá muito interessante, mas a minha reclamação com esse livro é a diagramação dele. Porque assim, deixa eu abrir uma página. Quando você vai ler, você tá aqui assim, ó. E olha isso. As palavras estão dentro, assim, eu tenho que quase quebrar o livro pra conseguir ler, sabe? E isso tá me deixando muito puta enquanto eu leio o livro. É a única reclamação que eu tenho desse livro por hora. Na história, tô acompanhando uma estudante, né? De. Era de moda, acho. E assim, ela tá naquela vibe festas, bebidas. É isso. Não tem muito mais pra falar, porque eu li 50 páginas só. Então, tô descobrindo ainda um pouco da história. Terminei. E assim, tô impactada. Hoje é terça-feira. Comecei esse livro acho que no sábado, né? Eu comecei esse livro no sábado, dia 21, e terminei terça-feira, dia 24. Cara, a gente acompanha uma moça chamada Esther, e ela é uma estudante. E ela fica E ela começa a notar a vida, vamos dizer assim, sabe? Tipo, a vida adulta. Começa a bater na porta, falar, e aí, querida, tudo bom? E as preocupações da época também, de casamento e tudo mais. E fica até na cabeça dela uma coisa que eu achei muito interessante, que é o carinha que ela teoricamente gosta, ela sente que ele traiu ela porque ele é meio que um mulherengo e ele perdeu a virgindade. Então ela sente isso como uma traição, mesmo que eles não se relacionem, eles conversam e tudo mais, mas eles não são tipo um casal nem nada. Mas pra ela isso foi uma traição. E ela fica bem, tipo assim, ela fica meio brava, ela fala realmente que ele traiu ela por conta dessa coisa da virgindade. Então ela fica meio doida pra perder a virgindade também. Só que, né, é um outro peso pra uma mulher e pra um homem perderem a virgindade, principalmente mais ou menos na época que se passa o livro. Porque eu não sei direito em que época é, mas dá pra perceber que ainda é uma época um pouco mais tradicional. Beleza, ela tá na faculdade também, vale mencionar isso. E aí ela fica doida. Vai parar numa clínica psiquiátrica, porque ela tenta ir de arrasta diversas vezes, de diversas formas. E ela não consegue, né? Mas ela tenta. Então ela vai pra clínica psiquiátrica. E aí a gente acompanha aí o tratamento dela. E ao mesmo tempo a gente vê fragmentos de outras personagens dentro da clínica. Sim, foi muito interessante. Foi também muito rápido. Uma coisa que eu gostei muito é a forma como o livro é construído, assim, sabe? O início, o meio e o fim. É tudo muito bem organizado. E não sei, isso me agradou muito, sabe? A forma como as coisas foram indo e fluindo para chegar até o final. Eu gostei muito dessa linha de raciocínio que foi feita aqui. Eu achei bem impactante. Eu gostei muito. Eu vejo esse livro há uns anos já e eu nunca li. E não sei, bateu um arrependimento de tipo assim, eu devia ter lido antes, porque esse livro é muito bom. Mas tá tudo bem. Li agora e é isso. É o que importa. Dei 5 estrelas, obviamente, porque não tem como. Uma obra de arte. Muito, muito, muito bom. E aí, agora eu tô pensando em ler O Homem Duplo. Ele tá aqui, inclusive. Tô pensando em ler O Homem Duplo agora. E assim, tô achando que tá indo bem o vlog, né? Eu li muitos livros da. Muitos assim, né? Já li vários livros da Bienal. Se não me engano, foram 4? Acho que foram 4. Exatamente, 4 livros da Bienal, né? Esse seria o quinto. E eu acho que estamos aí num saldo bom, considerando que a Bienal foi ainda esse mês, né? Então é isso, sim. Vou continuar
do jeito que eu falei, vou continuar o vlog até o final do mês. Porque daí a gente entra em outubro e aí vamos ter outras coisas em outubro, né? Provavelmente, quando esse vídeo sair, o vídeo de outubro já vai ter saído. Na verdade, provavelmente não, já vai ter saído. Que é a minha TBR de outubro, dos livros que eu quero ler e tudo mais. Então, assim, tá promissor também. Outubro tá bem promissor. E eu espero que seja tão bom nas leituras quanto está sendo setembro. Eu tinha feito um outro vídeo aqui falando sobre minha leitura, só que mexeram no meu fone de ouvido. E aí, eu normalmente sempre checo se o fone tá funcionando ou não. Mas justo quando eu fui gravar esse vídeo em específico, não chequei, não estava gravando, então eu tenho um vídeo meu assim, só falando, falando, falando e sem áudio nenhum. Perfeito, né? Mas enfim, então agora estou aqui. Hoje é dia 30 de setembro, o último dia do mês, e sim, eu terminei o Homem Duplo. E estou levemente impactada. Basicamente, drogas, muitos drogados. Em alguns momentos não estava entendendo nada, porque é a mente de um drogado aqui. E aí, o que eu achei bem interessante, notas do autor. Antes de falar das notas do autor, se o que eu falei sobre o livro vai estar no vídeo ou não, porque eu não lembro se teve áudio ou não. Mas vamos lá, basicamente é um investigador. Esse investigador, ele tá meio que inserido no mundo das drogas. Ele tá meio que inserido no mundo das drogas pra procurar traficante e tudo mais. Só que, né, ossos do ofício, ele meio que tá com drogados, e aí ele acaba utilizando drogas e tudo mais. Então, por isso que é o homem duplo. É o investigador e o drogado, né? É a mesma pessoa, nomes diferentes. Um é o Fred e o outro, já esqueci o nome do outro cara. Arctor, Bob Arctor. Então, o Fred é o policial, né? Ou seria o investigador. E o Bob Arctor é o drogado. E eles usam uma substância chamada substância D, que mexe com o cérebro. E diz, né, aqui que ela basicamente divide o cérebro em dois. Então, é como se você tivesse, vamos dizer assim, duas personalidades dentro do seu cérebro. E aí você começa a se desconectar, entendeu? E aí o que a gente consegue ver o que acontece com o Bob Arctor, porque em certos momentos ele tá falando, do nada vem um negócio em alemão, aí ele volta a falar. Isso assim tá no livro, entendeu? Então ele tá tipo, blá, 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 alemão, blá, blá, blá. Por isso que é meio louco. E aí, ele mora, o Bob Arctor, ele mora com mais outras pessoas, que são outros drogados, que o Bob Arctor, o investigador, que é o Fred, está investigando. E aí ele consegue colocar umas câmeras na casa e tudo mais, ok, beleza. Só que depois de um tempo, ele vai assistir as gravações e o Fred fica encanado com o Bob Arctor. Falando, cara, eu tenho que investigar esse cara. Nananã. E aí que eu falei, mano, ele tá maluco, porque o Bob Arctor é ele mesmo. Ele já não sabe mais quem ele é. Enfim, loucuras. E final não é legal. Tipo assim, ele não se recupera das drogas, sabe? E aí que entra as notas do autor, que ele. O autor, né? O próprio autor, o Philip K. Dick, ele fala: o abuso de drogas não é uma doença, é uma decisão, assim como a decisão de saltar na frente de um carro em movimento. Poderia-se dizer que isso não é uma doença, e sim um erro de julgamento. Quando várias pessoas começam a fazer isso, passa a ser um erro social, um estilo de vida. Aí tem toda uma outra parte aqui, tá? Tem algumas coisas que eu tô pulando. Não existe moral nesse romance. Não é burguês. Não diz que eles estavam errados em brincar quando deveriam ter trabalhado duro. Ele apenas conta quais foram as consequências. Porque neste livro tem alguns relatos meio que autobiográficos do próprio Philip K. Dick com as drogas. E aí, por isso, depois ele fala assim, ó, tem até uma listinha aqui, ó. E ele fala assim: se houve algum pecado, foi o fato de que essas pessoas quiseram continuar se divertindo para sempre e elas foram punidas por isso. Entretanto, como eu digo, tenho a impressão de que, se foi isso mesmo, a punição foi grande demais. E prefiro pensar a respeito apenas como faziam os gregos, ou de maneira moralmente neutra, como se fosse mera ciência, uma causa de efeito imparcial e determinística. Eu amei todas essas pessoas. Eis a lista a qual dedico todo o meu amor. Para Ghislaine, falecida. Para Ray, falecido. Para Francie, psicose permanente. Para Kate, dano cerebral permanente. Para Jim, falecido. Para Val, dano cerebral severo e permanente. Para Nancy, psicose permanente. E assim vai, tá ligado? Uma lista de pessoas reais, né?
Eles continuam em meus pensamentos, e o inimigo jamais será perdoado. O inimigo foi o equívoco deles ao brincar. Que todos eles possam brincar mais uma vez, de alguma outra maneira, e que eles possam ser felizes. Assim, impactante, não usem drogas, é basicamente. Bom, eu dei 4 estrelas, fiquei bem, assim, não sei, eu tirei uma estrela porque eu senti que esse livro não é 5 estrelas. Eu não sou muito. Eu não tenho muito critério, tá? Para as minhas estrelas. Mas aqui teve um momento que me desprendi do livro. Então, pra mim, isso tira uma estrela, porque eu não fiquei 100% imersa no livro, sabe? Mas mesmo assim, ele é muito bom. Recomendo. Cara, eu acho que foi um saldo muito bom. Foram um, dois, três, quatro, cinco. 5 livros da Bienal lidos. O que é ótimo, que foram 10. Não foram nem 15 dias, né? Foram menos de 15 dias aí, tudo isso aqui. Então, só recapitulando pra vocês, né? Eu li todos, que foi uma leitura 4 estrelas. Alerta Vermelho, que foi uma leitura 5 estrelas. Cafés e Lendas, outra leitura 5 estrelas e que eu estou louca para o outro volume deste livro, que não chegou no Brasil, mas estou quase comprando na gringa e pagando milhares de reais. Mentira, eu não vou pagar milhares de reais, mas assim, eu quero muito o outro livro desse. A Redoma de Vidro, que também foi 5 estrelas, que foi muito bom. E O Homem Duplo, uma leitura 4 estrelas. Então, assim, tudo de bom. Tô ansiosa pra ler os outros livros da Bienal também. Mas eu tô bem feliz, assim, com o que foi conquistado nesses pouquíssimos dias. Esse ano eu fiquei numa ressaca literária muito grande no começo do ano. E fiquei sem ler por meses. Então, em um mês, ler tudo isso aqui, e na verdade, assim, meio mês, porque eu ainda tenho as leituras que eu fiz fora da Bienal. Ao total, se eu não me engano, foram 9 livros no mês. Então, pra mim, isso, assim, é muita coisa. E eu tô muito, muito, muito feliz. E logo mais tem outros vloguinhos por aí, porque estamos chegando em outubro, né? Amanhã já é outubro. E eu tenho os vloguinhos de Halloween pra gravar, que eu estou bem ansiosa. Então é isso, gente. Tchauzinho.